Olá pessoal, vamos para mais um vídeo em nosso canal e hoje eu trago para vocês um tema super interessante. Os principais erros na eletroterapia. Eu sou Maria Dantas, fisioterapeuta, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você, colega fisioterapeuta e estudante de fisioterapia, alguns dos principais erros mais comuns acometidos no uso da eletroterapia. Então, pessoal, vamos para os principais erros na eletroterapia? E em sétimo lugar, eu trago para vocês esse erro que é gravíssimo, pessoal, de não usar os recursos da eletroterapia. É isso mesmo, pessoal. Ainda existem profissionais que não costumam utilizar os recursos eletroterapêuticos a favor da sua reabilitação, por diversos motivos. Isso é um erro, porque você profissional que não está utilizando, você está deixando de ter mais uma modalidade terapêutica para estar associando com a fisioterapia, com as suas técnicas manuais e deixa de obter excelentes resultados. Muitas vezes deixa de até acelerar o processo de reabilitação, porque esses recursos podem estar trazendo diversas possibilidades de tratamento para o seu paciente. Então, pessoal, é um erro grave. Então, se você não utiliza, passa a utilizar para estar enriquecendo o seu tratamento, os seus protocolos de reabilitação. E em sexto lugar, eu trago mais um outro erro, que também é grave, pessoal, que é não fazer manutenção preventiva dos equipamentos. É isso mesmo, pessoal. Existem profissionais, por diversos motivos, por esquecimento, Por exemplo, esquece de estar realizando essa manutenção preventiva dos equipamentos e nós somos cobrados por ela. Quando a fiscalização do conselho vem ao nosso consultório, à nossa clínica, ao nosso estabelecimento, ela vem e ela cobra o laudo técnico destes equipamentos. Por isso que é importante realizar a manutenção preventiva e é um erro grave não realizar. Em quinto lugar, eu trago para vocês o erro de não se atualizar em eletrotermofototerapia. É isso mesmo, pessoal. Nós aprendemos a manusear o equipamento, conhecemos a eletroterapia lá na faculdade, nos formamos, começamos a utilizar dele, Mas durante a nossa prática clínica, esquecemos de nos aperfeiçoar nessa modalidade da eletroterapia. Muitas vezes os profissionais procuram outras modalidades para estar se aperfeiçoando, mas acaba esquecendo de se atualizar nesta modalidade. Então, pessoal, isso é um erro. É importante estar atualizando nesta área, realizando formações complementares, por exemplo, para estar se aperfeiçoando, para estar compreendendo mais sobre os mecanismos fisiológicos da estimulação elétrica, para trazer mais possibilidades de uso desses equipamentos com o seu paciente. Por isso que é importante estar se atualizando constantemente nessa área de conhecimento. Em quarto lugar, pessoal, eu trago mais um erro gravíssimo que é muito comum acontecer entre os profissionais, que é de não compreender os mecanismos fisiológicos da estimulação elétrica. Isso mesmo, pessoal. Existe profissional que não compreende. Por não compreender esses mecanismos fisiológicos, os profissionais agem de forma equivocada com o uso do equipamento e acaba não obtendo efeitos satisfatórios com o uso daquele equipamento. Por isso que é importante entender esses mecanismos, porque a partir do entendimento destes mecanismos, o profissional ele conseguirá, ter uma boa tomada de decisão na escolha do equipamento que ele for utilizar, durante a escolha dos parâmetros que ele vai aplicar, que justamente é a programação dos parâmetros, em qual paciente ele vai utilizar, em quem pode utilizar e quem não pode utilizar, e quando eu posso utilizar. Então, quando vocês conhecem esses mecanismos fisiológicos, o profissional ele tem conhecimento técnico para estar tomando essas decisões de como usar, de qual equipamento usar, em quem usar e quando usar. Certo, pessoal? Por isso que é importante conhecer desses mecanismos e é, sim, um erro grave que ainda existe profissional que desconhecem. Em terceiro lugar, eu trago para vocês de não aprender a programar o equipamento. É sim, é sério. Existem
profissionais que não aprenderam a programar o equipamento. Ele sabe manusear o equipamento, mexer no equipamento, ele vem lá, ele programa o equipamento, muitas vezes porque o equipamento já traz protocolos de tratamento já pré-estabelecidos, prontos, que o profissional vem e coloca aquele protocolo, mas ele não sabe programar, ele não sabe mexer nos parâmetros de forma com raciocínio clínico. Alguns profissionais não sabem pegar o objetivo que ele quer atingir com esse equipamento no paciente, e aí ele não consegue programar de forma hipotética, ele não consegue fazer isso. Existem profissionais que ainda não fazem isso. Sabe manusear o equipamento, porém não sabe programar baseado em um caso clínico, em um paciente em específico. Eu vou usar um TENS. Não, eu vou usar hoje o TENS acupuntura. Por isso e por aquilo. Né? Ele não sabe fazer isso. Existem profissionais que vai no automático mesmo. Eu digo porque no meu início da minha carreira, eu fazia dessa forma. Eu tinha um equipamento e eu usava o programa já estabelecido, os protocolos já pré-estabelecidos. Mas gerei uma inquietude porque eu ficava muito presa àquele protocolo. E aí eu comecei a me aprofundar nessa área de conhecimento e aí eu percebi que eu posso brincar com os parâmetros e posso gerar novos protocolos de tratamento. E assim gerar uma variabilidade de possibilidades de uso com aquele equipamento e também gerar resultados satisfatórios. Em segundo lugar, eu trago mais um outro erro, que é usar sempre os mesmos parâmetros. Existem profissionais que utilizam os mesmos parâmetros no mesmo paciente ou em todos os pacientes, como se fosse uma receita de bolo. Para isso, você vai utilizar isso. Para aquilo, vai ser aquilo. E acaba de não observar o uso do equipamento durante a aplicação, não observar no paciente e às vezes acaba gerando alguns equívocos durante a aplicação. E aí não consegue atingir o efeito tão desejado. Por isso que é importante o profissional conhecer os mecanismos fisiológicos da estimulação elétrica e assim realizar a sua própria programação desses parâmetros. E, em primeiro lugar, eu trago para vocês um erro gravíssimo, que é usar demasiadamente o mesmo aparelho em todas as sessões durante toda a reabilitação. Esse é um erro, pessoal, que acontece sim. Não fiquem assustados, mas isso acontece. Na minha prática clínica, no meu consultório, eu já cheguei pacientes que me procuravam perguntando dessa forma: você vai utilizar aquele choquinho? Não, né? Porque aquilo eu utilizo, mas não serve para nada. Eu fiz um tratamento que eu utilizei em todas as sessões, mas não serviu para nada. Já também chega aquele paciente que chega para você e pergunta: doutora, você vai usar aquele choquinho? Porque eu adoro aquele choquinho. Eu gosto demais de usar todos os dias aquele choquinho, porque eu melhoro, minha dor, eu fico boa com aquele choquinho. Então aí foi a partir desses relatos dos pacientes que eu comecei a pensar. Por que em alguns pacientes o uso demasiado tinha efeito e em outros pacientes não tinha efeito nenhum? Então aí foi onde eu busquei, a investigar mais, a estudar mais nessa linha de conhecimento, a buscar evidência científica e a partir daí, dessa busca, dessa pesquisa e desse estudo, eu percebi que usar demasiadamente o mesmo aparelho em todas as sessões, durante toda a reabilitação, é um erro. É um erro muito grave. Por quê? Porque a estimulação elétrica, ela vai gerar uma acomodação no tecido excitável, na região em que o profissional está aplicando, e não vai gerar efeito. Muitas vezes, a melhora que o paciente relata, muitas vezes não é pela estimulação elétrica, pode ser por um outro motivo. Pode ser pelo efeito placebo, pode ser por conta de um efeito de um exercício que você realizou após o uso do equipamento, pode ser por diversos motivos, pode ser por conta da estimulação elétrica gerando uma massagem, uma outra coisa, mas não é do efeito em específico da estimulação elétrica por conta dessa acomodação que gera ao nível do tecido excitável.
Então, não é o equipamento que está gerando esse efeito. É por outro motivo, por outros efeitos. Mas sim, existe paciente que são viciados em corrente elétrica. Não sei se já chegou no seu consultório, mas no meu consultório chega muito aqueles pacientes que são viciados em corrente elétrica. Principalmente a corrente do TENS, que chega para mim e pede, não, hoje eu quero. E se você não fazer, às vezes eles... porque você não sabe fazer a sessão, não sabe tratar. Então, muitas vezes eu preciso sentar com o paciente e explicar que eu não vou utilizar esse recurso nesta sessão por conta disso, daquilo, que pode gerar acomodação. E aí eu tenho essa conversa com o paciente para tentar quebrar, né? Esse método de tratamento, essa forma de tratamento, porque eu sei que não gera efeito, né, desejado. Eu prefiro utilizar uma outra técnica, uma outra forma de tratamento do que estar utilizando esse mesmo equipamento em todas as sessões. Mas isso é comum, pessoal, e é um erro gravíssimo. Para finalizar o nosso vídeo, eu trago essa mensagem para vocês, que evoluir é reconhecer nossos erros, não para consertá-los, mas para não repeti-los. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu trouxe para vocês alguns dos erros que eu já cometi durante a minha prática clínica, que eu observei esse erro, erros que eu observei, que o paciente trouxe para mim e que também observei entre outros profissionais. E por isso eu estou compartilhando com vocês. Estarei trazendo mais temas relevantes e vou estar também compartilhando algumas das minhas experiências adquiridas nos meus 7 anos de atuação na fisioterapia ortopédica e na eletroterapia. E se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe com os amigos para ajudar a divulgar o meu trabalho e também a levar essas informações a outras pessoas interessadas. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em poder responder. Então, pessoal, muito obrigada e até o próximo vídeo!